Bem-vindos à nossa aula 99, uma aula importantíssima. Então, já peço para que foquem durante essa aula, não escutem numa velocidade de uma vez e meia, né? Prestem bem atenção. Item 5 do capítulo 14. Por quê? Nós vamos tratar do estado de repouso da economia e a economia uniformemente circular. Já existe, inclusive, no título, conforme vocês vão ver, uma nota de rodapé, né? A qual vai explicar o que é essa economia uniformemente circular. São duas construções, né, que a gente utiliza muito nas análises econômicas. Como a gente costuma fazer, vamos projetar aqui a, a, o PDF, para que a gente possa fazer a leitura com tranquilidade, olhando aí para o que vocês têm que ver. Então, o estado de repouso e a economia uniformemente circular. Que é essa economia uniformemente circular? Evenly rotating economy. Evenly rotating economy. É uma economia imaginária, então é uma construção imaginária, na qual as transações e as condições se repetem sem alteração em cada ciclo de tempo idêntico. Imagina-se que tudo continuará exatamente como antes, inclusive os objetivos e as ideias dos homens. Em tais condições fictícias e repetitivas, não pode haver mudança na oferta e na procura de bens e, portanto, não pode haver mudança nos preços. Nota do tradutor, o Donald Stewart Jr., fundador do Instituto Liberal. Ok? A única maneira de lidar com o problema da ação é compreender que ela visa sempre a atingir um estado que prescinde de qualquer outra ação, seja porque todo o desconforto foi removido, seja porque não é mais possível reduzir o desconforto remanescente. Horas. Isso é muito importante, a gente já explicou muito sobre isso ao longo de toda a introdução das primeiras partes um, 2 e 3, mas não vou me furtar a grifar essa parte do texto, porque sempre fortalecendo aqui, ó. A única maneira de lidar com o problema da ação é compreender que ela visa sempre a atingir um estado que prescinde de qualquer outra ação, que não necessita de qualquer outra ação. Seja porque o desconforto foi removido, então não preciso fazer de novo, seja porque onde nós chegamos não posso ultrapassar, que não haverá mais redução do desconforto remanescente. A ação, portanto, tende a um estado de repouso, a própria ausência da ação. Perfeito? A conclusão, ela é derivada natural do que foi descrito acima. A ação, portanto, tende a um estado de repouso, que significa o quê? Para a ausência da ação. A ação tende para a ausência de ação. A teoria dos preços, em consequência, analisa a troca interpessoal a partir desse aspecto. A teoria dos preços, em consequência, analisa a troca interpessoal entre duas pessoas a partir desse aspecto. As pessoas seguem trocando bens e serviços no mercado até que nenhuma outra troca seja possível, pela razão de nenhuma das partes anteverem a possibilidade de obter qualquer melhoria de suas próprias condições como resultado de um novo ato de troca. Tá certo? Então, também necessito deixar isso aqui grifado para que vocês releiam, coloquem isso na cabeça. A teoria dos preços, em consequência do que foi dito acima, analisa a troca interpessoal, ou seja, entre pessoas, a partir desse aspecto dito acima. As pessoas seguem trocando bens e serviços no mercado até que nenhuma outra troca seja possível, pela razão de nenhuma das partes anteverem a possibilidade de obter qualquer melhoria de suas próprias condições como resultado de um novo ato de troca. Os compradores potenciais consideram insatisfatórios os preços solicitados pelos vendedores potenciais e vice-versa. Compreenderam? Depois de um tanto de troca, os compradores potenciais consideram insatisfatórios os preços solicitados que estão pedindo os vendedores potenciais e vice-versa.
E os vendedores potenciais acham que nós estamos pagando muito pouco e não vão baixar seu preço. Nenhuma outra transação se realiza. Surge um estado de repouso. Este estado de repouso, que podemos denominar de estado de repouso natural, não é uma construção imaginária. Opa, informação importante. O estado, este estado de repouso, perdão, este estado de repouso, que podemos denominar de estado de repouso natural, não é uma construção imaginária. Acontece de tempos em tempos. Quando a bolsa de valores fecha, os corretores efetuaram todas as transações que podiam ser feitas ao preço de mercado. Em tese, somente os potenciais vendedores e compradores que consideram o preço do mercado muito baixo ou muito alto deixaram, respectivamente, de vender ou comprar. Vamos ver a nota de rodapé. Para simplificar, não levamos em conta as flutuações de preço ao longo do dia. Ok, só para simplificação. O mesmo é válido, voltando aqui depois da nota, o mesmo é válido em relação a todas as transações. A economia de mercado, em seu conjunto, é, por assim dizer, um grande local de trocas. A economia de mercado é um grande local de trocas. Nele, permanentemente estão sendo realizadas as operações que as partes estão dispostas a efetuar ao preço vigente. Então, no mercado, o que está acontecendo agora são trocas, onde as pessoas estão aceitando comprar e vender aos preços que estão vigentes. Novas vendas só podem ser efetuadas quando mudarem as valorações de pelo menos uma das partes. Há quem considere insatisfatória esta noção de estado de repouso final. Este estado se refere, alegam tais críticos, então isso está colocando aqui então agora, quem critica esta construção acima. Alegam tais críticos apenas a determinação de preço dos bens já disponíveis em uma determinada quantidade, sem acrescentar nada quanto aos efeitos provocados por esses preços na produção. Então, tais críticos que consideram esse estado de repouso natural algo errado dizem o seguinte, que esse estado se refere apenas para a determinação dos preços dos bens já disponíveis em uma determinada quantidade, sem acrescentar nada, sem acrescentar informações quanto aos efeitos provocados por esses preços na produção. A objeção não tem fundamento. O Luiz vai explicar só, que a objeção não tem fundamento. Essa objeção que ele está dizendo, que o estado se refere apenas para a determinação, não tem fundamento. Os teoremas implícitos na noção de estado de repouso natural são válidos em relação a todas as transações, sem exceção. É bem verdade que os compradores de fatores de produção, quem está comprando a coisa para produzir os bens de consumo, começarão imediatamente a produzir e voltarão logo ao mercado para vender seus produtos e comprar o que precisam para o seu próprio consumo, ou seja, para produzir as maquinarias para as indústrias, e para continuar o processo de produção. É óbvio. Mas isso não invalida a noção do estado de repouso natural, pois não está afirmando que o mesmo será permanente. A calmaria certamente desaparecerá tão logo se modifiquem as momentâneas condições que a provocaram. Então, os teoremas implícitos na noção de estado de repouso natural são válidos em relação a todas as transações e sem exceção. Isso é o que nós vamos colocar aqui, engrifado, porque é importante nós mantermos isso em mente. É bem verdade que os compradores de fatores de produção começarão imediatamente a produzir e voltarão logo ao mercado para vender seus produtos e comprar o que precisam para o seu próprio consumo e para continuar o processo de produção. Mas isso não invalida a noção de estado de repouso natural, pois não se está afirmando que o mesmo será permanente. A calmaria certamente desaparecerá tão logo modifiquem as momentâneas condições que provocaram esse repouso da economia. A noção de estado de repouso natural não é uma construção imaginária.
mas a adequada descrição do que acontece constantemente em qualquer mercado. Neste particular, difere radicalmente da construção imaginária de um estado de repouso final. Opa, tem duas coisas aqui distintas: estado de repouso natural e estado de repouso final. Estado de repouso final é uma construção imaginária. Estado de repouso natural acontece de quando em quando no próprio mercado. Existe uma tendência do mercado para procurar atingir o estado de repouso natural. Quando alguém descobre mais alguma coisa, o empreendedor tem esse ver do mercado de necessidades que conturba o mercado e sai da linha do repouso natural. Agora, existe, obviamente, o estado de repouso final, como construção imaginária. Ao tratar do estado de repouso natural, limitamos-nos a examinar o que está acontecendo agora, neste instante. Restringimos nossa atenção ao que acaba de acontecer, sem nos preocuparmos com o que acontecerá mais tarde, seja no instante seguinte, seja amanhã ou mais adiante. Ao tratar do estado de repouso natural, limitamos-nos a examinar o que está acontecendo agora, neste instante. Restringimos nossa atenção ao que acaba de acontecer, sem nos preocuparmos com o que acontecerá mais tarde, seja no instante seguinte, seja amanhã ou mais adiante. É o caso da Bolsa de Valores. Quando acaba, quando fecha o pregão. Não estamos falando que daqui meia hora alguém possa descobrir que talvez tivesse comprado uma ação naquele preço que estava sendo ofertada. Nada disso. Estamos lidando apenas com preços efetivamente pagos e transações realizadas, isto é, com os preços ajustados em transações que acabaram de ocorrer, sem nos importarmos em saber se os preços futuros serão ou não iguais a estes. Vou ser obrigado a grifar tudo isso também para mostrar a importância do parágrafo. Ao tratar do estado de repouso natural, limitamo-nos a examinar o que está acontecendo agora, neste instante. Restringimos nossa atenção ao que acaba de acontecer, sem nos preocuparmos com o que acontecerá mais tarde, seja no instante seguinte, seja amanhã ou mais adiante. Estamos lidando apenas com preços efetivamente pagos em transações realizadas, isto é, com os preços ajustados em transações que acabaram de ocorrer, sem nos importarmos em saber se os preços futuros serão ou não iguais a estes. Mas agora vamos um pouco mais adiante. Passemos a nos interessar pelos fatores capazes de provocar uma tendência para a variação de preços. Tentemos descobrir até onde nos levará esta tendência antes que sua força motriz se esgote, fazendo emergir novo estado de repouso. Então, olha só. Então, agora nós vamos passar a fazer o exercício racional, praxeológico, de um pouco mais adiante do estado de repouso. O preço, tentemos descobrir até onde nos levará esta tendência antes, antes que sua força motriz se esgote, fazendo emergir um novo estado de repouso. O preço correspondente a este futuro estado de repouso era chamado de preço natural pelos economistas mais antigos. Hoje em dia, emprega-se frequentemente o termo preço estático. Preço natural, preço estático, os economistas antigos chamavam de preço natural, esse correspondente futuro estado de repouso. A fim de evitar associações enganosas, é mais conveniente chamá-lo de preço final e, correlatamente, falar de estado de repouso final. Então, vamos usar a terminologia da escola austríaca. A fim de evitar associações enganosas, é mais conveniente chamar esse preço de preço final e, correlatamente, falar de estado de repouso final. Este estado de repouso final
é uma construção imaginária e não uma descrição da realidade. Então, só para que a gente não perca a importância de não se esquecer disso nunca, vou fazer isso aqui de rosa. Este estado de repouso final, é uma construção imaginária e não uma descrição da realidade. Porque esse estado de repouso final nunca poderá ser alcançado. Antes disso, surgirão novos fatores desestabilizadores, o que torna necessário recorrer a essa construção imaginária. Então, Mises está explicando para nós agora. É o fato de que o mercado, a todo instante, tende a um estado de repouso final. Ele tende. Em cada novo instante posterior, podem surgir fatos novos que alterem este estado de repouso final. O mercado, embora tende a um determinado estado de repouso final, nunca o atinge. Então, também deveria ter sido colocado de outra cor, mas fique em amarelo. O que torna necessário recorrer a esta construção imaginária do que do estado de repouso final é o fato de que o mercado, a todo instante, tende a esse estado de repouso final. Ele tende a isso. Só que em cada novo instante, podem surgir fatos novos que alteram esse estado de repouso final. O mercado, embora tenda, tendente a um determinado estado de repouso final, nunca o atinge. O preço de mercado é um fenômeno real, é a relação de troca pela qual foram feitas as transações. O preço de mercado é um fenômeno real, é a relação de troca pela qual foram feitas as transações. O preço final é um preço hipotético. Os preços de mercado são fatos históricos e, portanto, temos condição de expressá-los em dólares, centavos, com exatidão numérica. O preço final só pode ser definido se definirmos as condições necessárias ao seu surgimento. Não se lhe pode atribuir valor numérico exato, seja em termos de moeda, seja em termos de quantidades de outros bens. Nunca surgirá no mercado. O preço final nunca surgirá no mercado. O preço de mercado nunca pode coincidir com o preço final, relativo ao instante em que se realizou a transação no mercado. Mas a cataláxia falharia lamentavelmente na sua tarefa de analisar os problemas de determinação dos preços se viesse a negligenciar o conceito de preço final. Porque na situação de mercado, do mercado, da qual emerge o preço de mercado, já estão latentes as forças que continuarão a provocar mudanças nos preços, até que, não surgindo nenhum fato novo, seja estabelecido o preço final e o estado de repouso final. Então vamos lá. O preço de mercado nunca pode coincidir com o preço final, relativo ao instante em que se realizou a transação do mercado. Isso é um ponto, certo? Mas a cataláxia falharia lamentavelmente na sua tarefa de analisar os problemas de determinação dos preços, se viesse a negligenciar esse conceito de preço final. Por quê? Na situação de mercado da qual emergem os preços de mercado, já estão lá dentro, latentes, as forças que continuarão a provocar mudanças nos preços, até que, não surgindo nenhum fato novo, seja estabelecido o preço final e o estado final de repouso. Ou seja, a tendência para um preço final que, se não houvesse nenhuma outra coisa que naturalmente há, sempre há, ele diverge desse preço final. Então, isso é um ponto importante de ler e se reler. Estaríamos restringindo indevidamente nosso estudo da determinação dos preços se nos limitássemos a considerar os momentâneos preços de mercado e o estado de repouso natural
e negligenciássemos o fato de que o mercado está sempre sendo perturbado por fatores que provocarão novas mudanças de preços e uma tendência a novo estado de repouso. Estaríamos restringindo, ou seja, não olhando tudo que devemos olhar sobre a determinação de preços, sobre a determinação de preços, sobre a determinação dos preços, se nos limitássemos a considerar os momentâneos preços de mercado e o estado de repouso natural. E se negligenciássemos o fato de que o mercado está sempre sendo perturbado por fatores que provocarão novas mudanças de preço e uma tendência a novo estado de repouso. O fenômeno cuja compreensão nos defrontou reside no fato de que as mudanças nos fatores que determinam a formação dos preços não produzem todos os seus efeitos imediatamente. O fenômeno com cuja compreensão nos defrontou reside no fato de que as mudanças nos fatores que determinam a formação dos preços não produzem todos os seus efeitos imediatamente. Um lapso de tempo decorre antes que todos os efeitos se tenham exaurido. Entre o surgimento de um dado novo e o perfeito ajustamento do mercado a esse mesmo fato, decorre algum tempo. E, naturalmente, enquanto decorre este período de tempo, surgem outros dados novos. Ao lidar com os efeitos de qualquer mudança nos fatores que influem no mercado, ainda não devemos esquecer de que estamos lidando com eventos que se sucedem e com uma série de efeitos que também se sucedem uns aos outros. Não temos possibilidade de saber de antemão quanto tempo terá de transcorrer, mas sabemos com certeza que algum lapso de tempo deverá transcorrer, embora esse período possa, por vezes, ser tão curto que nem chegue a desempenhar na prática um papel importante. Então, o que é importante da gente deixar grifado? Que ao lidar com os efeitos de qualquer mudança nos fatores que influem no mercado, não devemos esquecer de que estamos lidando com eventos que se sucedem e com uma série de efeitos que também se sucedem uns aos outros. Então, os efeitos sucedem uns aos outros. Então, sempre haverá uma perturbação que nos tira fora desse estado de repouso final. Os economistas frequentemente cometem o erro de negligenciar o fator tempo. Veja-se, por exemplo, a controvérsia relativa aos efeitos provocados pela mudança na quantidade. Eu já ia dar esse exemplo, na quantidade de dinheiro. Alguns se preocupam apenas com os efeitos de longo prazo, isto é, com os preços finais e o estado final de repouso. As equações econométricas, equações, né, da quantidade de dinheiro e o efeito que isso causa, né, os efeitos gerais da perda de valor da moeda, são lá com o estado de repouso final, o que é um erro. Ah, outros veem apenas os efeitos de curto prazo, isto é, os preços no instante seguinte ao da mudança. Ambos se equivocam em suas conclusões, consequentemente, são viciadas. Muitos outros exemplos desse mesmo tipo de erro poderiam ser citados. A construção imaginária do estado de repouso final se caracteriza por dar a máxima importância para a mudança na sucessão temporal de eventos. Neste particular, distingue-se da construção imaginária da economia uniformemente circular, que se caracteriza por não considerar o fator tempo e as mudanças de dados. Então, aqui, Mises está distinguindo duas construções imaginárias que muitas vezes iremos utilizar. A construção imaginária do estado de repouso final se caracteriza por dar a máxima importância para a mudança na sucessão temporal de eventos.
Neste particular, distingue-se da construção imaginária da economia uniformemente circular, que se caracteriza por não considerar o fator tempo e as mudanças de dados. É impróprio e enganador denominar esta construção imaginária, como se faz frequentemente, de economia estática ou de equilíbrio estático, e constitui erro grosseiro confundi-la com a construção imaginária de uma economia estacionária. Vamos ver o que. Nós vamos ver adiante, na página 251 e 307, o porquê que é impróprio e enganador denominar essa construção de economia estática ou equilíbrio estático, como econometristas fazem. A economia uniformemente circular é um sistema fictício, no qual os preços de mercado de todos os bens e serviços coincidem com os preços finais. No seu contexto, os preços nunca mudam. A estabilidade de preços é total. As mesmas transações se repetem incessantemente. Ou seja, sempre se compra o mesmo tanto de coisa, da mesma qualidade, do mesmo, tudo igual. Os bens de uma ordem mais elevada são usados nas mesmas quantidades, através dos mesmos processos, até que os bens de consumo produzidos cheguem às mãos dos consumidores e sejam consumidos, nas mesmas quantidades, do mesmo jeitinho. Não ocorre mudança nos dados do mercado. Hoje é igual a ontem e amanhã será igual a hoje. O sistema, no seu fluxo perpétuo, fica sempre no mesmo lugar. Gira uniformemente em torno de um centro fixo. Sua rotação é uniforme. Seu estado de repouso natural, toda vez que desequilibra, retorna instantaneamente ao nível anterior. Quando desequilibra, quando você vai e compra, mas logo já volta ao equilíbrio anterior. Todos os fatores, inclusive aqueles que provocam desequilíbrio no estado de repouso natural, são constantes. Portanto, os preços, comumente chamados de preços estáticos ou de equilíbrio, também permanecem constantes. O sonho de todo socialista, né? E de todo mundo que não entende o que é economia. A essência dessa construção imaginária é a eliminação do lapso de tempo e da perpétua mudança nos fenômenos de mercado. E eu acho que o ponto-chave aqui é o termo perpétua mudança nos fenômenos de mercado. A noção de qualquer mudança em relação à oferta e demanda são incompatíveis com essa construção. No seu contexto, só podem ser consideradas as mudanças que não afetem a configuração dos fatores que determinam os preços. Por exemplo, se todo dia você come tomate, um dia você vai trocar por jiló, quem estava comprando jiló compra o seu tomate. Não é necessário povoar o mundo imaginário da economia uniformemente circular com homens imortais que não envelheçam nem procriam. Podemos admitir que as crianças nasçam, cresçam e morram, desde que a população total e sua distribuição etária permaneçam inalteradas. Assim, a demanda por mercadorias, cujo consumo seja limitado a certas faixas de idade, não se altera, embora os consumidores não sejam os mesmos. Na realidade, nada existe que se assemelha a uma economia uniformemente circular. Não obstante, para poder analisar os problemas de mudança nos dados e do movimento desigual e irregularmente variável, somos obrigados a confrontá-los com uma situação fictícia em que ambos são hipoteticamente eliminados. Portanto, não tem sentido supor que a construção de uma economia uniformemente circular não ajude a elucidar o que ocorre no nosso universo cambiante, que se muda, e querer que os economistas substituam sua preocupação alegadamente exclusiva com a estática por um estudo da dinâmica. Então, Mises já está dizendo assim, olha, portanto, não tem sentido supor que a construção de uma economia uniformemente circular não ajude a elucidar o que ocorre no nosso universo cambiante. E querer, como propõem alguns, né, que os economistas substituam sua preocupação alegadamente exclusiva com a estática por um estudo de gradientes econômicos. Esse assim chamado método estático é precisamente a ferramenta adequada para o exame da mudança. Não há maneira de estudar os fenômenos complexos da ação a não ser começando pela abstração completa de qualquer mudança.
introduzindo a seguir um fator isolado que provoque mudança e, finalmente, analisando seus efeitos na pressuposição de que tudo mais permaneceu igual. Ou seja, fazendo aquilo que fazemos em laboratório, só que dentro do nosso conhecimento lógico. Então, vou deixar isso aqui, porque isso aqui é de suma importância, no sentido de gravar na cabeça, que não há maneira de estudar os fenômenos complexos da ação, a não ser começando pela abstração completa de qualquer mudança, introduzindo a seguir um fator isolado que provoca a mudança, e finalmente analisando seus efeitos na pressuposição de que tudo mais permaneceu igual. Ademais, é absurdo pensar que os serviços prestados pelo modelo de uma economia uniformemente circular sejam tanto maiores quanto mais semelhantes a essa construção imaginária, no que diz respeito à ausência de mudança, for o objeto de nossos estudos, a saber, a ação real. Então, ademais, é absurdo pensar que os serviços prestados pelo modelo de uma economia uniformemente circular sejam tanto maiores quanto mais semelhantes a essa construção imaginária, no que diz respeito à ausência de mudança, for o objeto de nossos estudos, a saber, a ação real, ou seja, a sociedade socialista. O método estático, o emprego da construção imaginária, voltando ao texto, de uma economia uniformemente circular, é o único método adequado para análise das mudanças em questão, sejam elas grandes ou pequenas, súbitas ou lentas. As objeções até agora levantadas contra o uso da construção imaginária de uma economia uniformemente circular erraram o alvo completamente. Seus autores não chegaram a perceber quais os problemas engendrados por essa construção, nem porque ela pode suscitar erros e confusão. Então, as objeções que foram levantadas contra o uso dessa construção imaginária da economia uniformemente circular erraram o alvo. As objeções erraram o alvo. Seus autores não chegaram a perceber quais os problemas engendrados de engenharia construídos por essa construção, nem porque ela pôde suscitar erros e confusão, nem porque ela, né, as, a, as construções desses críticos puderam suscitar erros e confusão. Ação é mudança, e mudança implica sequências temporais. Mas na economia uniformemente circular, a mudança e a sucessão de eventos são eliminadas. Agir é fazer escolhas e enfrentar um futuro incerto. Mas na economia uniformemente circular não há escolhas. E o futuro não é incerto, uma vez que não difere do estado atual já conhecido. Um sistema rígido como esse não pode ser povoado por homens fazendo escolhas e cometendo erros. É um mundo de autômatos sem alma e incapazes de pensar. Não é uma sociedade humana, é um formigueiro. E ainda hoje pode ter gente que discuta se o formigueiro é assim. Essas contradições insolúveis, entretanto, não afetam o serviço prestado por essa construção imaginária quando aborda os problemas para cuja solução ela é não só apropriada, como também indispensável. O problema da relação entre os preços dos produtos e os dos fatores necessários para a sua produção, bem como os problemas implícitos na atividade empresarial e na conta de lucros e perdas. Então, nesses dois casos, precisamos do problema da construção imaginária da economia uniformemente circular. E nós veremos isso. A fim de compreender a função do empresário e o significado da conta de lucros e perdas, construímos um sistema onde tais realidades não existem. Essa imagem é meramente uma ferramenta para o nosso pensamento. Não é a descrição de um estado de coisas possível ou realizável. É até mesmo inconcebível levar a construção imaginária de uma economia uniformemente circular para suas últimas consequências. Porque é impossível eliminar a figura do empresário do quadro de uma economia de mercado. Os fatores de produção não se podem juntar espontaneamente.
precisam, para ser combinados, dos esforços intencionais de homens que visam a atingir certos fins e são motivados pelo desejo de melhorar seu estado de satisfação. Ao eliminar o empresário, elimina-se a força motriz do sistema de mercado. Há também outra deficiência. Na construção imaginária de uma economia uniformemente circular, estão tacitamente implícitos a troca indireta e o uso de moeda. Mas que tipo de moeda pode ser essa? Então, tem uma outra deficiência na construção imaginária de uma economia uniformemente circular. Porque nessa construção estão tacitamente implícitos a troca indireta. E a troca indireta é o uso de moeda. Mas que tipo de moeda pode ser esta? Num sistema onde não há mudanças e no qual não há incertezas de qualquer espécie em relação ao futuro, ninguém precisa dispor de dinheiro. Olha aqui, forte. E tudo a ver com o sistema de CBDCs. Qualquer pessoa sabe precisamente a quantidade de dinheiro que precisará em qualquer data futura. Está, portanto, em condições de aplicar tudo o que receber, de tal maneira que as aplicações vençam na data necessária. Suponhamos que exista apenas ouro em moeda e apenas um banco central. Na medida em que se avance na direção de uma economia uniformemente circular, todos os indivíduos e firmas restringem passo a passo seus encaixes e quantidades de ouro, assim liberadas, de ouro, assim perdão, vou ler novamente, na medida em que se avance na direção de uma economia uniformemente circular, todos os indivíduos e firmas restringem passo a passo seus encaixes. E as quantidades de ouro assim liberadas fluirão para uma utilização não monetária, ou seja, industrial. Quando o equilíbrio da economia uniformemente circular é finalmente atingido, não há mais encaixes. O ouro não é mais usado com propósitos numéricos. Os indivíduos e as firmas possuem direitos contra o Banco Central, cuja maturidade corresponde precisamente para as necessidades nas respectivas datas de suas obrigações. O Banco Central não precisa de reservas, já que a soma total de pagamentos de seus clientes é igual à soma total das retiradas. Todas as transações podem ser efetuadas por simples transferência na contabilidade do banco, sem que seja necessário recorrer à moeda. É o que vai acontecer com a CBDC. Assim sendo, o dinheiro desse sistema não é um meio de troca, nem mesmo é dinheiro. É meramente um numerário, uma unidade contábil etérea e indeterminada, com um caráter vago e indefinido, que a ilusão de alguns economistas e os erros de muitos leigos têm equivocadamente atribuído para a moeda. A interposição dessas expressões numéricas entre vendedor e comprador não afetará a essência da transação. Ela é neutra em relação às atividades econômicas das pessoas. Mas a noção de uma moeda neutra é inconcebível e irrealizável. Se fôssemos usar terminologia imprópria, empregada por muitos autores contemporâneos, teria de dizer: moeda é necessariamente um fator dinâmico. Não há lugar para a moeda num sistema estático. Mas a própria noção de um sistema de mercado sem moeda é autocontraditória. Vamos ver a nota de rodapé. Ver adiante nas páginas, é só para a gente ver depois. Eu vou deixar isso aqui tudo grifado e vou explicar para vocês o porquê. Vou gravar depois um vídeo para as redes sociais explicando isso daqui. Por quê? Porque nós vivemos esta armadilha junto às CBDCs mundo afora. E o tornar a sociedade, os governos tentar a sociedade transformar a gente em seres autômatos, que não pode mudar de classe, que teremos que viver somente com aquilo que vivemos no dia anterior e assim sucessivamente. O você não terá nada, mas será feliz é um erro. Nós vamos ver tudo isso. A construção imaginária de um sistema uniformemente circular é uma noção limitativa. No seu contexto, não existe mais qualquer ação. A luta consciente do ser pensante para diminuir seu desconforto
é substituída pela reação automática. Só podemos utilizar essa construção imaginária tendo sempre em mente o objetivo pelo qual foi criada. Queremos, em primeiro lugar, analisar a tendência existente de toda ação, no sentido de estabelecer uma economia uniformemente circular, ao fazê-lo atingir o seu objetivo num universo que não seja rígido e imutável, isto é, num universo que esteja vivo e não morto. Em segundo lugar, é necessário que compreendamos as diferenças entre um mundo vivo, onde existe ação, e um mundo rígido. Isto só pode ser constatado pelo argumentum a contrário, proporcionado pela imagem de uma economia rígida. Desta forma, somos levados para a percepção de que lidar com as incertezas do futuro desconhecido, isto é, especular, é inerente a toda ação, e que lucro e prejuízo são características da ação que não podem ser descartadas por crenças baseadas em desejos e não em fatos. Os procedimentos adotados pelos economistas, que têm plena consciência desses conhecimentos fundamentais, podem ser chamados de método lógico de economia, em contraste com o método matemático. Pessoal, isso é de suma importância ser entendido. Merecia, então, já mais um grifo inteiro. Por quê? Porque essa é a prova de que a economia uniformemente circular, da qual estão tentando agora os senhores do mundo, com as CBDCs mundo afora, vai acabar com a perspectiva de lucros e perdas e, portanto, do papel do empresário. E, portanto, o mundo vai sucumbir. Claro, os economistas matemáticos falham por não considerar as ações que, na hipótese imaginária e irrealizável de não surgirem dados novos, provocariam a instauração da economia uniformemente circular. Os economistas matemáticos, que estão todos nos bancos centrais, que a gente bate palma para esses caras, né, com Roberto Campos Neto e tudo mais, falham por não considerar as ações que, na hipótese imaginária e irrealizável de não surgirem dados novos, provocariam a instauração da economia uniformemente circular. Não chegam a notar a existência do especulador individual que age com o propósito de diminuir ao máximo possível o seu desconforto e não com o propósito de implantar uma economia uniformemente circular. Fixam sua atenção exclusivamente no imaginário estado de equilíbrio que o conjunto de todas essas ações individuais engendraria se não houvesse novas mudanças de dados. Descrevem esse equilíbrio imaginário por conjuntos de equações diferenciais simultâneas. Não chegam a perceber que, em tal situação, não haveria mais ação, mas apenas uma sucessão de eventos provocados por uma mística força motriz. Dedicam todos os seus esforços para a descrição, por meio de símbolos matemáticos, dos vários equilíbrios, isto é, estados de repouso e de ausência de ação. Considera o equilíbrio uma entidade real e não uma noção limitativa, uma simples ferramenta mental. Está apenas manipulando símbolos matemáticos, um passatempo, incapaz de aduzir qualquer conhecimento. Certo? Para um exame crítico mais detalhado da economia matemática, nós vamos ver adiante. Pessoal, é de suma importância entender essas questões primordiais das construções imaginárias, principalmente pelos devaneios dos econometristas, dos economistas matemáticos dos nossos dias, se arvorando de uma construção imaginária e colocando em prática e fazendo mais uma vez uma experiência com a sociedade que pode trazer um malefício gigantesco. Tá certo? Então, terminamos aqui nossa aula de número 99 e até a próxima aula.